Olá, meu nome é Marcos Antônio Camargo Ferreira. Eu sou engenheiro florestal, trabalho na Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. Sou engenheiro florestal, graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso, com mestrado pela mesma escola, e também possuo doutorado em Ciências Florestais na área de concentração de manejo florestal pela Universidade de Brasília. Nós falaremos hoje, abordaremos, na verdade teremos um bate-papo sobre o manejo florestal sustentável de florestas nativas aqui no estado de Mato Grosso. É legal a gente começar sempre com uma fala muito importante sobre o manejo, que ele foi reconhecido no período da Rio 92 como a mais importante contribuição que o nosso setor pode dar para qualquer iniciativa de desenvolvimento sustentável de qualquer país. Sempre que a gente vai falar de manejo florestal, é importante entendermos alguns princípios que perpassam pelo trabalho do manejo florestal. Um dos mais importantes se chama princípio da legalidade. É importante que a gente se lembre que toda atividade é regida por um emaranhado ou um arcabouço de instrumentos normativos muito importante para se entender, para quem quiser trabalhar com essa atividade. E quando vamos falar de instrumentos normativos, é importante entendermos a história de como se deu no país. Nós temos ideias de que há texto normativo sobre floresta desde 1797, quando a coroa portuguesa ela determinou que seria propriedade dela todas as florestas e arvoredos localizados ao longo de rios navegáveis que desembocavam no mar. É claro que havia havia uma perspectiva econômica muito forte, porque no período colonial o Brasil vivia muito da exportação de produtos como o pau-brasil, se encontravam na Mata Atlântica, e como era ao longo de leito de rios navegáveis, era mais fácil carregar as embarcações e escoar essa produção para a Europa. Então, um princípio, como disse, que rege a administração pública, que é quem aprova planos de manejo florestal, se chama princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade, ela diz que o servidor público ou o ente público, ele tem sua atuação limitada naquilo que está permitido por lei, de acordo com os meios e formas que são estabelecidas segundo os interesses públicos. E existe uma hierarquia de regramento que é importante que nós entendamos. Nós temos no topo da nossa estrutura hierárquica a nossa Constituição Federal, mas também temos logo numa sequência diversos instrumentos como acordos e convenções internacionais de que o Brasil é signatário. Abaixo da Constituição Federal, a gente tem acordos e convenções internacionais, temos as leis complementares, as leis ordinárias, temos decretos, portarias, resoluções, instruções normativas, e em nível federal ainda há um instrumento normativo infralegal à instrução normativa, que chamam normas de execuções. As normas de execuções só existem para o IBAMA, publicada pelo IBAMA. Seriam instrumentos legais que regulamentam a atividade hierarquicamente localizada abaixo de uma instrução normativa. Em nível federal, são as normas de execuções que definem a atividade do manejo florestal de florestas nativas. Nós podemos começar a falar de desenvolvimento sustentável ou dessa malha hierárquica de normas, citando o famoso artigo 225 da Constituição. É ele quem define que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e também acordou que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado ele é essencial à sadia qualidade de vida. Ora, se você define que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, quando você deixa de ter algo que é essencial à sadia qualidade de vida, você interfere em outro direito fundamental do ser humano, que seria o próprio direito à vida. Então, a estrutura do manejo florestal sustentável tem essa finalidade, de garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial a essa sadia qualidade de vida. E tudo isso está previsto no artigo 225 da Constituição. Existe um outro artigo da Constituição Federal, que é muito importante para nós, que é o artigo 186, que ele diz da função socioambiental de uma propriedade rural.
E esse artigo 186, no seu inciso 2, ele define, o artigo 186, ele define parâmetros, ele define que a função socioambiental da propriedade deve atender a vários requisitos. Entre estes requisitos, uma propriedade, para ser assim considerada propriedade, ela deve ter a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservar o meio ambiente desta propriedade. É uma condição para que a função socioambiental da propriedade seja cumprida. Mas quando vamos falar de floresta, é importante nos remetermos ao Código Florestal. O Código Florestal do Brasil, ele foi criado em 1934, ele foi instituído pelo Decreto 23793 de 1934. Esse decreto era quem aprovava o Código Florestal do Brasil. E desde então ele já definia regramentos para proprietários rurais, né? No artigo 222 ele já definia que era proibido aos proprietários cortar árvores protetoras ou remanescentes, mesmo em formação secundária, se não houvesse uma licença prévia de uma autoridade florestal. Então, desde 1934, com o primeiro Código Florestal do Brasil, já havia uma previsão legal que o Estado deveria autorizar a exploração da floresta, né? Ou o corte de árvores da floresta. E esse decreto 23793, que instituiu o primeiro Código Florestal, ele foi revogado e substituído pelo novo Código Florestal. O novo Código Florestal é a Lei 4771 de 1965. Ela teve várias alterações e depois nós tivemos a medida provisória 2166, que foi alterada 66 vezes, que alterou a reserva legal na Amazônia, passando de 50% para 80% das propriedades rurais. Ou seja, na Amazônia brasileira, na região de floresta, na Amazônia brasileira, as propriedades devem, por força de lei, ter 80% de sua área como reserva legal. Essa informação é importante do ponto de vista que quando você compreende que 80% da área da propriedade rural em área de floresta amazônica, a única atividade econômica possível é o manejo florestal sustentável, possível e permitido legalmente. Posteriormente, nós temos o decreto 5975 de 2006. Esse decreto ele é muito importante porque ele pôs fim a várias confusões conceituais que haviam entre manejo florestal e plano de manejo florestal. Então, fica muito claro a partir daí, ele até delineia as falas de pesquisadores e técnicos da área, que quando você define manejo florestal sustentável é uma atividade. E plano de manejo florestal sustentável é um documento técnico, aquele documento que é elaborado e submetido ao órgão ambiental competente para aprovação e submetido com o sentido de aprovar e conseguir uma licença ambiental e uma autorização para explorar a floresta. Posteriormente, a Lei 4771, que instituía o novo Código Florestal, ela foi revogada e ela foi substituída pela Lei 12651 de 2012, que, por uso e costume, algumas pessoas a tratam de Código Florestal, mas ela se intitula como Lei de Proteção à Vegetação Nativa. E essa Lei de Proteção à Vegetação Nativa, ela traz o manejo florestal em 3 formas, né? Ela define o manejo sustentável. Manejo sustentável como administração da vegetação natural para obtenção de bens econômicos, sociais e ambientais. Então, é diferente da definição que é dada pela Lei 11284, também de 2006. A Lei 11284 também é uma lei federal, em nível hierárquico ela é equipotente à Lei 12651, mas ela trata basicamente da criação do Serviço Florestal Brasileiro e ela também, digamos assim, ela determina que os estados que ainda não são gestores de sua floresta passem a sê-lo a partir da publicação da Lei 11284. Uma outra figura importante quando a gente fala da estrutura hierárquica de regulamentos sobre manejo florestal é o Decreto 5975 de 2006. Este decreto ele põe fim a várias confusões conceituais que haviam entre manejo florestal, entre plano de manejo, unidade de produção anual e outras subdivisões do manejo florestal.
né? Então, este decreto quem define pela primeira vez o manejo florestal sustentável como uma atividade, né? E o plano de manejo florestal é um documento técnico, né, que é elaborado pelo consultor engenheiro florestal e submetido ao órgão ambiental com a finalidade de se conseguir a licença florestal e sua autorização de exploração, né? Na sequência, a gente tem a Lei 12.651, que ela também define o manejo sustentável. Ela não tem a figura do manejo definida como... A Lei 12.651 não tem a figura do manejo florestal sustentável definida nela própria. Ela define o manejo sustentável. E diz que o manejo sustentável é a administração da vegetação natural para obtenção de bens e serviços econômicos ambientais e de outros serviços, né? É um pouco diferente do conceito que a Lei 11.284 de 2006 trazia. A Lei 11.284 é a lei que cria o Serviço Florestal Brasileiro e transfere em definitivo a administração florestal para os estados. Aqueles estados que ainda não eram gestores de sua floresta passam a ser a partir da edição da Lei 11.284. A Lei 11.284 ela define a figura do manejo florestal sustentável. A Lei 12.651, ou a atual Lei de Proteção à Vegetação Nativa, ou por uso e costume Código Florestal, ela trata apenas do manejo sustentável, ela tira o verbete florestal. E o conceito definido pela Lei 11.284 é que manejo florestal é a administração das florestas, para a obtenção de bens e serviços de natureza florestal. Ela é muito bem clara ao explicitar que se trata de floresta, não necessariamente só da vegetação. Então a Lei 12.651 é um pouco mais ampla, é um pouco mais aberta, né? Até seria a possibilidade de se manejar qualquer estrutura até que não tivesse uma formação florestal. Mas a Lei 12.651, ela trata sim do manejo florestal sustentável também. Mas o manejo florestal sustentável, como dissemos anteriormente, foi definido pela Lei 11.284. A Lei 12.651, ela trata do manejo sustentado, que ela mesma define o que é. E tem uma terceira figura que aparece na Lei 12.651, que se chama o manejo agroflorestal sustentável, que ela caracteriza, mas em canto algum define o que é o manejo agroflorestal sustentável do ponto de vista legal. O seguinte instrumento normativo que é muito importante para quem trabalha com manejo florestal é a Resolução CONAMA 406. É uma resolução de um conselho. Teoricamente ela não é uma lei, mas existem leis que dizem que a resolução CONAMA deve ser observada. Então a resolução CONAMA 406, ela é quem define os parâmetros mínimos a serem adotados para qualquer pessoa, qualquer entidade que regulamente o manejo florestal sustentável na Amazônia brasileira. Ela é quem define que o manejo será policíclico, né, e que o ciclo de corte será de no máximo 35 anos, né, para a intensidade máxima de corte de 30 metros cúbicos por hectare. Então, em toda a Amazônia brasileira, incluindo a Amazônia mato-grossense, a intensidade máxima de corte legal será de 30 metros cúbicos por hectare, e para se extrair 30 metros cúbicos de madeira por hectare, terá que ser aguardado um ciclo de corte de 35 anos. O ciclo de corte é o período entre duas intervenções numa mesma área, né? Como já disse, o sistema é policíclico. Teoricamente, as propriedades deveriam ser divididas em talhões e o manejo é executado ano a ano em cada parte da propriedade, garantindo a sustentabilidade econômica também da propriedade. Todavia, é muito comum encontrarmos manejo de unidade de produção anual única, ou seja, toda a área da propriedade explorada de uma única vez. É um complicador porque você vai ter apenas um ponto da história da propriedade, do ciclo de corte, em que você terá uma inserção digamos, de financeira, né? E o restante você tem que arcar com a manutenção, com o monitoramento de parcelas permanentes da propriedade, e sendo que só houve uma inserção de lucros no ano 1 dessa exploração. Bom, como já dissemos anteriormente, é importante definirmos algumas figuras para falarmos de plano de manejo. Plano de manejo florestal é um documento técnico, básico, que apresenta diretrizes, procedimentos,
para a administração da floresta, e bem como os princípios do manejo florestal sustentável. Isso para todo o ciclo de corte, de no máximo 35 anos. O ciclo pode ser menor, ele pode ser de 25 a 35 anos. E o ciclo de corte varia em função da intensidade da exploração da floresta. O Plano Operacional Anual, ele também é um documento técnico a ser apresentado ao órgão ambiental competente para aprovação. E ele contém todas as informações sobre o plano de manejo da atividade que será executada em um ano, no período de 12 meses. E o Plano Operacional Anual, embora ele tenha a previsão de ser executada em um ano, em eventual necessidade há a possibilidade de prorrogação por igual período da autorização de exploração. É importante a gente entender que o plano de manejo florestal ele é executado na AMF. O que é a AMF? A AMF é o conjunto de unidades de manejo florestal que compõe o plano de manejo florestal, ou seja, é a área física onde é executado o projeto de engenharia manejo florestal, né? E ela obrigatoriamente tem que ser localizada em um único estado. Eventual área de manejo localizada em mais de um estado, a atribuição sairia desse estado e retornaria ao IBAMA, né? O IBAMA teria que se manifestar sobre um eventual plano de manejo cuja área de manejo estivesse localizada na fronteira entre dois estados e estivesse ocupando esses dois estados. Não conhecemos nenhum, mas é uma possibilidade legal. A unidade de manejo florestal é uma área do imóvel utilizada para o manejo florestal, né? É uma subdivisão da área do manejo florestal. Nós temos também a unidade de produção anual, é a subdivisão da área de manejo que é destinada a ser explorada em um único ano. E essa área ela tem uma subdivisão administrativa, que ela pode existir ou não, que se chama unidade de trabalho. Então, nós temos a área de manejo florestal e ela se subdivide em unidades de produções anuais, que, conforme o técnico se entender necessário, cria unidades de trabalho dentro dessa unidade de produção anual. Essas unidades de trabalho são subdivisões administrativas não necessariamente obrigatórias. É importante ainda relatar que nós temos legislação com proibição de exploração de algumas espécies, que elas devem ser consideradas em toda a Amazônia. Nós temos uma legislação federal, o Decreto 5975, que proíbe a exploração da castanheira. Ela não pode ser cortada nem em regime de manejo florestal. Assim como a seringueira também é proibida pelo mesmo decreto o corte e a exploração dela. Existem alguns folclores acerca do mogno, principalmente porque ele não é encontrado mais frequentemente, e há um folclore que é proibido a exploração de mogno sobre manejo. Na verdade, não é proibido. Existe um decreto exclusivo para manejo florestal com mogno. É o Decreto Federal 4722, de 2003, que ele determina um manejo específico para as espécies, para o manejo que contém mogno, ou seja, um manejo diferenciado. Se você tem mogno dentro da área de seu manejo florestal e quer explorar o mogno junto com outras espécies, terá que observar o Decreto 4722 de 2003. E muito provavelmente não será licenciado pelo Estado, mas sim pela União e muito provavelmente pelo IBAMA. Existe uma portaria 443 de 2014, uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, que ela reconhece a lista de espécies protegidas, né? E por um período ela proibiu a exploração até sob regime de manejo florestal de diversas espécies, e algumas que economicamente estavam à frente dos manejos, como Itaúba e outras espécies de interesse econômico muito elevado. No ano seguinte, o Ministério do Meio Ambiente definiu quais seriam as medidas mitigadoras para quem tivesse as espécies que constam na lista de espécies protegidas, né? Sobre o manejo de Mato Grosso, ele obedece todo esse regramento federal, né? Mas o Estado também possui uma política florestal, da Lei Complementar 233, que define a política do Estado, e diversos outros regramentos infralegais. Mas
Quem submeter um projeto de manejo florestal à Secretaria de Meio Ambiente hoje deve se basear na Instrução Normativa número 2, publicada dia 5 de julho de 2018. Olha aí, é um regulamento bem recente, é uma instrução normativa bem quentinha, vamos dizer assim. E essa instrução normativa é quem estabelece procedimentos para a solicitação e para a análise de plano de manejo florestal. Então ela deve ser observada, ela possui anexos que já dão um modelo de plano de manejo e dizem quais são as informações básicas que devem ser apresentadas para um projeto ser analisado e aprovado aqui no estado de Mato Grosso. Os projetos, eles são digitais, não temos mais processos físicos em papéis. Então ele é elaborado todo arquivo, salvo em PDF, as planilhas e mapas são todos enviados via sistema. O engenheiro florestal não precisa vir à Secretaria de Meio Ambiente protocolizar um processo. Ele o faz de sua própria casa e a análise é feita via ESAC. Em detectada alguma pendência, alguma notificação de pendência, ela é encaminhada eletronicamente ao engenheiro, que responde eletronicamente também, via e-mail. Ele digamos que há uma pendência técnica, uma solicitação de maiores informações ou esclarecimento, ele o faz via meio digital, não necessitando deslocar até o estado, até a sede do estado, né, até a capital do estado, por assim dizer. Uma coisa fundamental de dizer sobre Mato Grosso é que ele é grande, né? É o terceiro maior estado da União. A gente tem 900 mil quilômetros quadrados. 900 mil quilômetros quadrados. É o terceiro maior estado da União. E embora ele esteja na região administrativa da Amazônia Legal, Mato Grosso é um estado da região centro-oeste, né? Sua capital, Cuiabá, está muito mais próxima a Brasília do que ao Pará, por exemplo, né? E só metade norte do estado é que se tem formações florestais. Nós temos também aqui ainda boa parcela, quase que a metade do estado, com cerrado e uma porção de cerrado alagável que compõe o Pantanal, junto com Mato Grosso do Sul e os estados da Bolívia e o Paraguai, né? Então, o estado de dimensões gigantescas, que para um engenheiro florestal deslocar, às vezes, 1.500 quilômetros dentro de um estado apenas para responder pendência de um projeto, era um tanto quanto complexo. Isso, basicamente, não existe mais. E, para concluir, eu acho que algumas informações são importantes, né? Apenas para que se tenha uma ideia de quão grande é o estado, dos números que nós temos. Em área de manejo florestal hoje, AMF, como dissemos anteriormente, nós temos 3.205.816 hectares aprovados. São 3 milhões de hectares com regime de manejo aprovado. E as subdivisões anuais ou unidades de produções anuais aprovadas, hoje em atividade, são 2.300.000 hectares aprovados de áreas passíveis de serem exploradas durante o ano. Desta maneira, para quem deseja submeter um projeto de manejo florestal sustentável de florestas nativas em Mato Grosso, deverá observar a Instrução Normativa número 2, de 5 de julho de 2018. Ela quem estabelece os parâmetros e toda forma de solicitar um plano de manejo florestal sustentável, desde sua elaboração até o processo de aprovação e emissão das licenças ambientais. Há uma necessidade de que se obedeça esse regulamento, né, para que não se gere pendência, não se atrase a aprovação ou até mesmo as informações sobre o projeto que se deseja ter. Era isso. Meu nome é Marcos Antônio Camargo Ferreira. Meu e-mail é macfloresta@gmail.com. macfloresta@gmail.com. Obrigado.